Legal, Adilson. Muito obrigado ao Paulo e ao André, os nossos amigos que estão compartilhando as experiências desse case tão interessante lá na usina de São José da Estiva e correlacionando aí um tema muito importante dessa nossa conversa, que é um pouco dessa relação TI-TA. O meu nome é Robson, eu sou especialista de produtos aqui pela Siemens no Brasil e tenho um desafio hoje que é compartilhar um pouco do que nós aqui na Siemens entendemos e imaginamos que pode contribuir para as indústrias quando o tópico é redes de comunicação, tá? É muito importante a gente já frisar esse ponto aí que foi muito latente na conversa do Adilson, do Paulo e do André. A conectividade TI-TA. Por mais que a gente vá explorar mais para frente a arquitetura que a gente tem lá em São José da Estiva, esse ponto, né, esse aspecto é muito relevante para qualquer segmento industrial, porque essa correlação TI-TA, eu costumo dizer que ela pavimenta o caminho para toda a jornada de digitalização, em qualquer segmento. Então, pavimentar o caminho para a transformação digital numa empresa, muito provavelmente vai começar pela relação TI-TA e como essas equipes interagem e podem contribuir para o avanço tecnológico dentro do chão de fábrica. Esse slide é interessante e talvez você já consiga correlacionar um pouco da característica de cada uma dessas áreas. De um lado, a gente tem o OT ou a TA, tecnologia de automação, e de outro lado, a gente tem a TI, tecnologia da informação. Duas equipes de duas áreas distintas dentro da empresa, porém com uma importância muito grande e muito parecida. É importante que a gente entenda que esses dois mundos, esses dois ambientes, precisam atender às suas necessidades específicas, buscando os objetivos que cada um dos times ali acompanha, né, e tem como meta do seu dia a dia. Talvez você já consiga, né, fazer essa correlação de o que é importante para TA e o que é importante para TI, mas eu vou ressaltar alguns desses principais pontos aqui. Se a gente olha aqui já para os nossos colegas da TA, a gente identifica que alta disponibilidade é um foco. Alta disponibilidade de máquina, dos sistemas, da rede, dos dispositivos usados em campo é um foco para esse time. Afinal, manter a produção significa ter uma contribuição direta na receita da empresa. Aumento de produção é aumento da disponibilidade de produtos no nosso mercado e a empresa ganha com isso. Outros aspectos bastante interessantes aqui por exemplo, o ciclo de vida dos produtos, sejam eles hardware, sejam eles software, dentro das plantas. Quando a gente fala especificamente de hardware, a gente acaba correlacionando o ciclo de vida de produto também à disponibilidade. A dinâmica dentro do chão de fábrica é muito diferente. A troca de equipamentos ela não é simples e ela pode comprometer a operação e a produção de uma planta industrial. Se a gente olhar também para o aspecto de conectividade, protocolos de determinismo para as redes do chão de fábrica são itens basicamente fundamentais. Afinal, esses equipamentos, essas máquinas, conversam entre si, trocam informações para manter aquele sistema rodando. E essa conversa ela tem que funcionar em uma linguagem de tempo real. Profinet, Ethernet IP, MRP são características de uma rede industrial extremamente fundamentais para o bom funcionamento, né? E por fim, a robustez desses equipamentos dentro do chão de fábrica. Tudo isso é muito, muito, muito relacionado à disponibilidade dos equipamentos e à disponibilidade do sistema. Robustez, um ciclo de vida maior e também a linguagem que esses equipamentos conversam entre si e entre diferentes sistemas. Então esses são os principais objetivos do nosso time de tecnologia da automação.
Ao passo em que o time de tecnologia da informação também tem os seus objetivos e suas metas extremamente relevantes para um bom desenvolvimento e um bom desempenho da empresa. Confidencialidade da informação é extremamente importante. Confidencialidade da informação para que nenhum segredo industrial, nenhuma informação extremamente restrita vaze para o mercado e comprometa a receita dessa empresa. A confidencialidade também é importante do ponto de vista de restringir o acesso aos sistemas fundamentais de uma empresa. Se a gente pensar que hoje em dia os ataques hackers estão cada vez mais comuns porque a conectividade dentro do chão de fábrica aumentou, a confidencialidade das informações e a segurança de uma rede, seja ela industrial ou seja ela do escritório, é fundamental para manter uma operação segura para qualquer segmento. Ciclo de vida dos produtos aqui já começa a ser um pouco diferente. A gente pode ver nas nossas próprias vidas, né? Então, um notebook ou um celular tem um ciclo de vida muito diferenciado de um equipamento industrial. 3, 5 anos é o tempo médio para troca de um equipamento. E isso acaba implicando na disponibilidade daquele sistema. Assim como protocolos e a versatilidade dos equipamentos é um pouco diferente para esse mundo de tecnologia da informação. Poxa, a gente está falando aqui de diferenças, mas o aspecto que eu quero abordar é o ponto de convergência desses dois ambientes. O ponto de convergência é fundamental para que a gente consiga entender como que as redes de comunicação podem viabilizar um trajeto para a transformação digital na indústria. Essa convergência ela vai se dar muito por essa sopa de letrinhas que vocês estão vendo aí. MRP, Real Time, RSTP, não se preocupa com os termos, mas o aspecto aqui é que os equipamentos industriais hoje são versáteis suficientemente para suprir as demandas da TI e ao mesmo tempo suprir as demandas da tecnologia da automação. Um equipamento robusto, que tem característica e versatilidade que a TI precisa para coletar dados e informações do processo e aumentar a transparência operacional e, consequentemente, fazer com que aquele processo produtivo melhore. Muito bem. Frisando aqui alguns pontos dessa convergência que é fundamental e recomendada. A garantia da alta disponibilidade entre a TI e a TA é fundamental para que o processo produtivo aí no chão de fábrica aconteça e a gente traga um pouco da transparência operacional para o mundo da TI e consiga melhorar os processos e melhorar a produção do chão de fábrica. A segurança desses equipamentos industriais ela precisa estar implementada desde a fabricação desses componentes. A família Scalance, que foi citada na palestra com Paulo, André e o Adilson, ela é 100% certificada pelas normas IEC 62443. É uma norma que rege a política de segurança para a fabricação desses componentes eletrônicos e industriais. Os dispositivos que são utilizados hoje dentro do chão de fábrica, eles precisam ser capazes aí de operar em condições extremas e diversas, em alta temperatura, em baixa temperatura, ao lado de equipamentos que emitem alta interferência eletromagnética, por exemplo. Tá? E por fim, um processo mais transparente garante, consequentemente, uma qualidade de produção muito maior, muito mais efetiva, uma produção em menor tempo e disponibilidade de produtos para o mercado também em menor tempo. Agora que a gente abordou esses aspectos fundamentais da relação TI-TA, confidencialidade das informações e alta disponibilidade dos equipamentos e dos sistemas no chão de fábrica, é importante agora a gente falar um pouco do que a gente vivenciou de fato lá na usina em São José da Estiva, né? Na usina São José da Estiva, com os nossos amigos Paulo e André. Então aqui eu vou trazer uma arquitetura com um pouco do que a gente tem lá dentro desse case real que a gente está apresentando hoje. É lógico, esses daqui não são todos os cenários,
da usina, mas são alguns que a gente identificou que são extremamente relevantes. Então aqui a gente está vendo caldeira, área de refino, e esses ambientes são totalmente populados por equipamentos de automação, por equipamentos de rede, sensoriamento, relés inteligentes para o acionamento, e todos esses equipamentos simplesmente soltos dentro dos ambientes, eles não trazem nenhum benefício. E aqui a gente começa a falar de conectividade. Interligar esses equipamentos é fundamental para garantir uma produção contínua, uma produção que possa entregar aí informações entre as mais diferentes áreas e no fim, agregar a um processo produtivo mais eficiente. Aqui a gente já tem particularmente um cenário interessante. Nesse quadrante aqui da caldeira, a gente já observa algumas situações de alta disponibilidade. A Bianca provavelmente aqui abordou alguns aspectos do controlador S7500T e as suas diversas facetas. E aqui a gente tem uma espécie, ou melhor, uma modalidade do nosso 7500, que é a modalidade com alta disponibilidade. Esse controlador é um controlador redundante, é uma CPU-H, que a gente colocou aqui especificamente para exemplificar um pouco desse conceito de alta disponibilidade. Tá? Então, é uma CPU que entrega a informação em tempo real para o processo, e mesmo se uma dessas CPUs, é um par de controladores, se uma dessas CPUs falha, o processo continua funcionando porque a outra está entregando a mesma informação em tempo real. E mais do que dispositivos que funcionam em redundância, a gente também tem aqui uma característica interessante. É uma rede em anel, uma rede que garante que a informação circule por um lado ou por outro, caso a gente tenha uma quebra, por exemplo, de um fio. E se a gente avança ainda nessa arquitetura, a gente começa agora para um sistema aí, e uma rede superior, digamos assim. Essa rede ela já trafega informações em maior velocidade, em gigabit. É uma rede com dispositivos escalam-se já entregando informação em gigabit e, ao mesmo tempo, entregando informação e garantindo alta disponibilidade. Então a gente consegue enxergar que também esses equipamentos aí nas pontas, eles estão funcionando em redundância e entregando informação em redundância para o sistema. Se a gente eleva ainda mais aí o nível da arquitetura, a gente já enxerga o COI, por exemplo. Foi citado na conversa aqui do Paulo, do André e do Adilson, que esse centro de operações, ele inclusive possui uma característica muito interessante, que é a virtualização de alguns dos servidores. Esse COI está diretamente interligado aos dispositivos de rede de automação e garantindo também uma alta disponibilidade, até mesmo nos equipamentos ali industriais como os IPCs. E por fim, mais ao canto aqui dessa arquitetura, a gente enxerga também os sistemas de alto nível. Então, as informações que começam ali na camada mais baixa de toda essa arquitetura, com sensoriamento e acionamentos, funcionando em uma rede Profinet, por exemplo, que entrega o dado em tempo real aos diferentes equipamentos e sistemas, passa para uma camada com informações trafegando em gigabit e ainda vai a altos níveis dessa arquitetura, por exemplo, falando com sistemas em nuvem ou sistemas virtualizados, como os nossos próprios amigos exemplificaram aqui para a gente. Bom, a gente tem que entender que todos esses componentes, eles têm uma característica muito interessante, que é a interoperabilidade. Interoperabilidade é a capacidade com que os equipamentos industriais podem e devem entregar as funcionalidades e versatilidade que o ambiente de TI tanto precisa. Escalam-se interoperabilidade, e a convergência entre as redes ela precisa existir para que a gente de fato consiga alcançar uma transformação digital real dentro do chão de fábrica. Bom, se você ficou com dúvida ou quer saber um pouco mais dos equipamentos industriais de conectividade, das ferramentas de software de conectividade
utilizadas dentro do chão de fábrica e que podem beneficiar a sua indústria, o segmento industrial do qual você trabalha, a gente vai estar disponível em um ambiente ali virtual, em tempo real, e você vai poder conversar comigo ou com mais amigos especialistas para esclarecer a sua dúvida. Eu agradeço, a gente ainda vai se ver em outros tópicos aqui do nosso evento e até mais tarde.